Eu estou aqui com o Alberto Fusco, diretor da STI, que tem tecnologias nesta área que é uma área importante, que é o ramo de seguro e transporte. O Alberto vai falar um pouco para a gente o que a STI faz. Antes, queria saber qual a tua visão sobre um simpósio como esse que o CIS está promovendo. Alberto. Bom, a nossa visão é que realmente é um evento importante para o seguro transporte, para a apresentação de soluções e tecnologias também que venham a aumentar a produtividade do seguro, do transportador, melhorar a qualidade, vamos dizer, da prestação de serviço com segurança, com economia. Nossa função também é apresentar soluções de economia e de segurança para a condução do veículo em relação ao sinistro, não somente a parte de segurança da carga. Então a gente tem um foco hoje voltado a isso. As palestras hoje estão envolvendo também a parte de da ecologia, da sustentabilidade, e os nossos produtos hoje se encaixam basicamente também dentro dessa nova visão aí que o CIS também está promovendo, e não simplesmente voltado ao seguro da carga, ao seguro do veículo exclusivamente. Quer dizer, é um assunto que é muito mais abrangente, maior do que o tradicional. Você diria, Alberto, que o maior problema hoje do ramo é o roubo de carga? Não, a gente sabe por números que o maior problema hoje em termos de prejuízo financeiro para as seguradoras e para o transporte é o sinistro por acidentes, e não tanto o seguro de carga. O seguro de carga ele vem crescendo, realmente nesses últimos anos ele continua aumentando, apesar de todo o trabalho feito pelo governo, feito pelas empresas, pelas tecnologias em prevenir o roubo de carga, ele ainda continua crescendo. Mas o grande prejuízo hoje que se tem dentro do transporte é o problema com os acidentes, onde você tem a perda eventualmente das cargas, você tem o atraso das entregas, você tem o prejuízo tanto para o transportador quanto o prejuízo para as seguradoras. Agora, o maior prejuízo que está se tendo hoje é o prejuízo para a ecologia, para o meio ambiente, que muitas vezes essas cargas elas causam problemas que não tem conserto, que não tem, vamos dizer assim, uma solução financeira rápida para isso. Então a gente tem uma visão de tentar agregar o produto de rastreamento, a tecnologia de comunicação via satélite ou GSM junto com a telemetria para tentar prevenir e evitar o acidente dos veículos. Ou seja, de que forma? Nós tentamos monitorar a forma da condução dos motoristas, da maneira como ele faz no dia a dia dele, em termos de freadas, arrancadas, esforços em curva, velocidade, e trazer todas as informações em um banco de dados onde a empresa consegue comparar os motoristas entre as diferentes faixas de forma de condução, identificando aqueles mais agressivos e trabalhando especificamente naqueles que têm um potencial maior de acidente. Desculpa cortar o Alberto, mas tem a ver com isso. É interessante isso. É uma imprudência do motorista, muitas vezes, ou a causa é uma causa, eventualmente, de uma estrada ruim? Você reputa nesse banco de dados esse levantamento causado pelo motorista, pela condução, ou são as estradas que não colaboram, Alberto? Eu acho que ambas as situações. Uma delas é cultural dos motoristas, porque a gente tem motorista que é mais cauteloso sempre e temos motoristas mais agressivos na condução. Então, aquele motorista que tem uma cultura já agressiva, ele vai ter uma chance maior de ter um acidente. Obviamente, as estradas, elas colaboram muito com os acidentes, porque muitas vezes você percebe em rodovias onde você, de repente, entra numa curva, a curva tem uma determinada, vamos dizer assim, intensidade, e no meio da curva ela aumenta de intensidade de uma hora para outra, ou ela gera uma inclinação para o lado de fora da curva que força o tombamento do veículo. Se o motorista não está prevenido para isso, ou se ele não está extremamente cauteloso para entrar nessa curva e ele está entrando no limite daquilo ali, é o momento que acontece o acidente. Então, obviamente, as estradas brasileiras não estão adequadas corretamente para que o veículo rode, vamos dizer assim, corretamente dentro. Por buracos, por depressões, por saliências, por inclinação que se muda dentro de curvas. Isso tudo causa problema para a forma de que o motorista conduzir. Mesmo aquele condutor que seja mais cauteloso, ele também está sujeito a essas possibilidades de acidente por um problema da rodovia. E tem buraco, falta de sinalização em quebra-molas, falta de sinalização em pontos de parada, tudo que pode acontecer. Então você pode falar dentro da rodovia ou dentro de uma cidade, você tem várias situações que você pode colaborar com a condição do motorista para que ele gere um acidente. Identificado o problema com o motorista, como ele conduz, qual é a ação que a STI realiza? Bom, a STI fornece a tecnologia, fazemos todo o levantamento de como os motoristas da frota conduzem, apresentamos isso para a empresa então tem que trabalhar de alguma forma para selecionar aqueles que têm o maior potencial de risco para acidentes
E esses motoristas têm que ser retreinados, têm que ser trabalhados de alguma forma que eles possam estar trazendo a forma de conduzir deles para uma condução bem mais segura, ou seja, antecipando-se as curvas, antecipando-se as freadas, começando a enxergar além do ponto que ele está vendo, porque muitas vezes o motorista dirige olhando muito próximo do ponto onde ele vai passar, olhando o buraco, olhando a faixa, olhando a sinalização próxima. E aí há necessidade de fazer um treinamento com esse motorista de forma que ele consiga ter uma visão mais aberta, mais holística de todo o trânsito, antecipando que ele vai ter uma curva lá na frente, ele já começa a diminuir a velocidade aqui, ele começa a se prevenir para que isso, para que ele não chegue tão rápido lá, que ele vê um veículo na frente ou a possibilidade de chegar num cruzamento onde tenham veículos nas transversais, que ele possa se antecipar as freadas para isso, evitando assim realmente aquilo que a gente chama de imprudência mesmo, onde a pessoa acredita que vai dar e chega lá na hora, não dá, e é onde acaba acontecendo o acidente. Então, o treinamento do motorista é importante no segundo momento para que ele possa mudar a forma dele conduzir o veículo. E a gente, depois de feito o treinamento, depois de aplicado, vamos dizer, a orientação para que o motorista mude o comportamento dele, explicando se ele está com excesso de freada, ou se ele está entrando em curva com muito esforço, ou se ele está conduzindo com excesso de velocidade, apresentando para ele as falhas, a gente continua monitorando essa informação após o treinamento, após a orientação do motorista, e aí a empresa é realimentada com informações a respeito de como é que continua a condução do motorista, e se houver necessidade, ela vai ter que tomar uma providência mais severa com relação aos motoristas que não se adequem à nova forma de condução. Aí já compete à empresa tomar as decisões, porque você já municiou de informações para que ela tenha, então, essa visão. Quer dizer, é um trabalho como se fosse um gerenciamento de risco, né, Alberto? Da condução, o risco que eu digo da condução, não do negócio. Alguma novidade da STI aí, né, nesse ano 2015, que você possa contar para a gente? Esse ano a STI mudou um pouco o foco da prestação do serviço. Nós estamos fazendo parceria com algumas empresas que vão fazer para a gente a parte de treinamento e de avaliação desses condutores. Nós fornecemos a tecnologia, toda a análise da base de condução dos veículos, e vamos agora apresentar então para essas empresas as soluções para que elas possam ministrar os treinamentos e trazer benefícios para as empresas. A outra parcela, vamos dizer, que vai vir para 2015, é um software que nós desenvolvemos que faz hoje já a análise da ecocondução. Então existem duas situações, uma delas é aquela direção convencional, onde o motorista não está sujeito a acidentes, que já vai ajudar muito o nosso mercado de transporte em geral, as seguradoras, os transportadores. Mas existe uma parcela também que é muito importante, que já está sendo trabalhada muito na Europa, Japão, Estados Unidos nem tanto, mas eles têm ainda já essa visão, que é a ecocondução, ou seja, você tem que dirigir para economizar combustível e evitar ao máximo gerar poluentes no meio ambiente. De que forma o nosso equipamento também funciona da mesma forma para a análise disso daí? Quando você tem um motorista que sempre arranca com muita força nas saídas do veículo, quando troca marchas de maneira inadequada, gerando esforço no veículo sempre, ele entra em curva geralmente fazendo algum tipo de esforço, ou aplica demasiadamente freadas, o que acaba acontecendo? O consumo de combustível desse veículo é maior. Além do desgaste de freio, pneu, mecânica do veículo, existe o consumo de combustível. Um estudo feito pelo pessoal do ITL lá em Brasília, na Universidade de Brasília, demonstrou que após a implantação de um programa de ecocondução, conseguiu-se em média de 12% de economia de combustível em uma transportadora. Então são números assim, muito expressivos que têm que ser trabalhados, e o nosso equipamento hoje que ele gera informação, onde através de gráficos você consegue entender exatamente qual é a pontuação, vamos dizer, a nota eco do motorista, para que ele possa então ser, de repente, beneficiado, premiado da empresa por estar mais econômico. Então a forma aí, uma delas é, de repente, na questão do sinistro, do acidente, você tem que ser mais enérgico, mais punitivo eventualmente, garantindo que o motorista vai se enquadrar dentro daquilo que você precisa para evitar o acidente. No caso da solução eco, você tem que premiar aqueles que vão melhor. Então é isso que nós estamos apresentando para 2015, uma solução onde a gente vai poder oferecer para as empresas a informação assim, quais são os motoristas que geram maior economia. Todas as empresas têm essa informação hoje de que determinado motorista gasta menos combustível do que outro, mas assim, de uma forma final, ou seja, no resultado final do quilômetro rodado,
para cada motorista, para cada veículo, eles têm essa informação, mas não sabem exatamente por que um é melhor, por que o outro é pior. Então, às vezes, um trabalho feito apresentando para o motorista, olha, o teu problema, na verdade, é assim, se você arrancar mais suavemente, evitar tantas freadas, trabalhar um pouquinho melhor nas curvas, você vai, com certeza, evitar o consumo excessivo de combustível e, de repente, ele consegue fazer a viagem dele no mesmo tempo. A gente sabe de estudos aí que são feitos tanto no Brasil quanto fora, que o tempo de diferença de viagem entre um motorista ser mais rápido, mais veloz no veículo, não chega a 10%. Não chega a 10% em tempo de viagem. Então, quer dizer, a economia que ele vai fazer tentando fazer mais rápido não chega a 10% nunca numa viagem direta. Não estou falando, não estou considerando nem paradas, pernoites, etc. Mas num trecho de rodovia mesmo. Ou seja, e a economia é muito maior que isso. Acaba não valendo a pena. Alberto, prazer em vê-lo. Alberto Fusco, STI, sucesso para vocês, 2015 que seja muito bom para todo mundo. A Web Seguros TV aqui no stand da STI, no 2º simpósio do CIST.